Todos nós sabemos o quanto a figura do malandro é importante para a literatura brasileira. Aliás, não somente para a literatura, como também para o nosso cinema, teatro, novela e até mesmo a música. O malandro ele é retratado como alguém que vive fora das regras sociais. Normalmente é aquele tipo bom de lábia, que se dá bem com todo mundo na comunidade, vive dando golpes e se metendo em enrascada. E justamente por serem pessoas fora da curva que histórias que retratam o cotidiano de malandros são tão gostosas de acompanhar. E esse é o caso da obra que será resenhada no episódio do repertório desse mês. E sim, estamos falando de Memórias de um Sargento de Milícias de Manuel Antônio de Almeida. Eu sou Gisele Silva Rumim e convido vocês para essa conversa que começa, é claro, logo após a vinheta. Manuel Antônio de Almeida foi médico, escritor e professor. Segundo os dados biográficos, ele nunca exerceu a medicina e, por questões financeiras, foi parar no jornalismo e nas letras. Memórias de um Sargento de Milícias, o único livro do autor, foi publicado através de folhetins em um suplemento do jornal Correio Mercantil entre os anos de 1852 a 1853. A importância dessa obra é gigantesca, isso porque ela retrata o primeiro malandro da literatura brasileira. E sim, meus amigos, Leonardo, o herói dessa história, inaugura essa tradição em nosso país. A história se passa no período em que o Brasil era governado por Dom João VI. Não existe uma trama específica. E, aliás, Memórias de um Sargento de Milícias, em muitos aspectos, quebra o paradigma de obras do romantismo. Isso porque não idealiza o amor, não idealiza a mulher e seus protagonistas não são da elite e não ficam orbitando a corte portuguesa no Rio de Janeiro. Pelo contrário, o herói desse livro é Leonardo, como já adiantado, e ele entra pela vida sendo taxado de travesso e na vida adulta se torna um grande vagabundo e malandro. Filho dos portugueses Leonardo Pataca e Maria da Hortaliça, Leonardo, ainda criança, acaba sendo abandonado por seus pais e ficando aos cuidados de seus padrinhos, um barbeiro e uma parteira. O padrinho, tentando encaminhá-lo para um bom caminho, desejava que ele fosse clérigo e o matriculou em uma escola. Mas não deu muito certo, o Leonardo, além de não aprender nada, só aprontava. Aliás, verdade seja dita, mesmo criança, o Leonardo aprontava por toda a parte. E na medida em que ia crescendo, não se interessava por aprender ofício algum, já que desejava somente vagabundear. Ainda adolescente, Leonardo se apaixona por Luizinha, que era sobrinha de Dona Maria, uma amiga de seus padrinhos. Leonardo e Luizinha até iniciam um namorico, mas a Dona Maria casa Luizinha com outro, já que o Leonardo não tinha futuro. Após o falecimento do seu padrinho, Leonardo se vê na situação de ter de morar com o pai novamente, que na época estava casado com outra. Mas esse retorno ao lar paterno não deu muito certo, e após inúmeras brigas, Leonardo é expulso de casa. A partir desse momento, Leonardo inicia de fato a sua vida de baderna, a ponto de ser preso pelo temido Major Vidigal, que, acreditem se quiser, o obriga a se tornar soldado do exército. E aí, meus amigos, estão curtindo o repertório desse mês? Eu espero que sim e peço que não esqueçam de engajar esse episódio. Se estiver nos escutando pelo podcast, compartilhe nas redes sociais e indique a seus amigos. Se estiver nos assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal, deixe uma curtida, um comentário. Esse engajamento é fundamental para que esse trabalho cresça. Apesar de ocupar um posto no exército, o Leonardo continua aprontando, e muito. Mas, como é tradição desse canal, nós não vamos dar o desfecho da saga de Leonardo. Vamos, isso sim, compartilhar alguns pontos interessantes sobre o livro. Algo que realmente é interessante e chama a atenção em Memórias de um Sargento de Milícias é a técnica de escrita. O livro ele é narrado inteiramente em terceira pessoa, ao estilo de uma matéria de jornal. E justamente por isso que o narrador prioriza contar fatos da vida das personagens, sem muito aprofundamento psicológico. Tudo isso com muito bom humor e ironia. Um outro ponto que eu acredito que agrade muito quem lê
está nos cenários e nas pessoas retratadas. Além do protagonista, que é um vagabundo, malandro, como já dissemos, muitas pessoas que estão ao seu redor são pessoas simples do povo, como músicos e ciganos. Por essa razão, esse livro ele é muito rico em retratar como era o cotidiano das pessoas humildes naquela época. Seus medos, suas superstições, as festas populares, os costumes, enfim, como se dava a vida naquela época de pessoas que não são comumente retratadas na literatura. Então é isso, meus amigos, eu agradeço a todos que chegaram até aqui comigo no final desse episódio. Um super beijo e até a próxima!